bom dia, estamos começando o programa de hoje. A gente vê tantas pessoas passando por tanta dificuldade com relação ao sobrepeso. Hoje em dia nós vemos uma grande estimativa de crianças, jovens, adolescentes e adultos tendo essa dificuldade de alimentação física por causa disso, por causa desse acúmulo de peso no próprio corpo. Falando sobre isso, nós vamos conversar hoje com uma pessoa que fez uma cirurgia bariátrica e emagreceu 58 quilos. Gente, é uma pessoa. Josi, seja bem-vinda. Obrigada por ter vindo, né? Obrigada pela coragem também de falar sobre o assunto, né? Parabéns por toda essa luta e por essa grande conquista que você tem tido, né, ao longo do tempo. Faz quanto tempo que tu fez essa cirurgia, Josi? Fazem 1 ano e 4 meses. 1 ano e 4 meses. E como é que foi, assim, a gente estava conversando um pouquinho antes, que você disse que você luta contra o peso desde criança. Desde 9 anos. Desde 9 anos. E como é que tem sido, assim, Josi, a tua vida? Desde 9 anos que eu vou em médicos e nutricionistas e faço todo tipo de dieta e já tomei várias medicações, né? Entre as mais leves e as mais pesadas, assim, sempre buscando a perda de peso. Desde novinha já? Desde muito novinha. Com medicação? Com 12 anos eu me lembro que eu já comecei com medicação. Nossa. E nos meus 15 anos eu consegui emagrecer um pouco, adolescência, também muito remédio, não comia, mas assim, dos meus 16 anos em diante eu comecei a engordar bastante. Não tinha nada, tinha jeito, assim, resultado. E como é que era a relação com os teus pais, com a tua mãe, assim? Bem difícil, porque assim, eu tinha ela como exemplo e eu não conseguia chegar. Ela era magra? Ela era muito magra, ela sempre passou em concursos de beleza e tal, sempre muito esbelta, e ela queria que a gente fosse igual a ela, né? Sempre quis, a mãe sempre quer que o filho seja igual, né? Sempre luta. Então foi onde ela, desde novinha, ela começou nessa luta junto com a gente, comigo, com a minha irmã, nessa perda de peso, né? Uma luta que só foi ter sucesso agora. Então, Josi, esse sobrepeso você consegue atribuir a alguma situação emocional? Ou você acha que era genético? Como é que vocês conseguiram identificar? Assim? É uma carga genética, né? A minha família, por parte de pai, de mãe, assim, são todos obesos, assim. A única que não era obesa era minha mãe. Então, acho que talvez por isso que desde cedo ela já começou com a gente nesse trabalho, assim, de emagrecimento. Ela tentava cuidar de vocês, né? Tinha uma má alimentação. Uma má alimentação. A gente percebe também que hoje, a gente não sei, né? Mas eu ouço falar que, é questão de estética, pra quê? É besteira fazer esse tipo de cirurgia. Eu passei na família, né, a gente tem uma sobrinha que passou por isso há pouco tempo, e o médico disse que não tem nada a ver com questão de estética, é questão de saúde. Ela corria muito risco, com o peso que ela estava, do que fazendo a cirurgia. Lógico que existe o risco, mas o risco era muito maior de continuar do jeito que estava. Era essa a tua situação também? Sim, saúde e bem-estar. Eu sou uma profissional de saúde, eu trabalhava no centro cirúrgico, eu tinha cirurgias de emergência, eu tinha cirurgias que eu tinha que ficar 2 horas em pé, instrumentando uma cirurgia, e eu não conseguia. Eu desenvolvi uma fascite plantar, uma inflamação no calcanhar por causa do excesso de peso. E eu sofria muito em ter que ficar 2 horas, 3 horas em pé instrumentando uma cirurgia. Eu precisava sair numa cirurgia de emergência, eu não tinha habilidade para correr e pegar um instrumento, uma medicação. Meu Deus. Isso influenciava muito. Tanto na minha vida familiar, com a minha filha, eu tinha uma filha de 1 ano e meio, eu não conseguia abaixar para brincar com a minha filha, que se eu abaixasse eu não conseguia levantar. Meu Deus. Chega a ser quantos quilos? 128. 128 quilos. Ô Josi, e pra ti foi fácil tomar a decisão de fazer a cirurgia? Tipo, quero fazer, vou ter que... Tivesse que aprender sobre isso para te sentir segura, ou foi algo que de imediato te deu vontade, eu vou? Não, quando eu comecei a trabalhar na área da saúde, que eu me formei, que esse tema já, né, comecei a perceber e ver pessoas fazendo, eu comecei a estudar, eu comecei a chegar mais perto das pessoas, eu fui vendo internet, fui perguntando para médicos, e aí eu fui trabalhar no centro cirúrgico, que foi onde eu fiquei bem perto, assim, eu instrumentei várias cirurgias, eu auxiliei várias cirurgias para mim ter certeza de que era aquilo que eu queria fazer, assim. Né? Quando eu deitei na cama, na maca, para poder fazer a cirurgia, eu sabia todos os passos, desde o início até a hora que eu ia acordar. Assim. Super tranquila. Bem tranquila, bem mais né? segurança. Porque 80% dos riscos de dar uma complicação é de fundo emocional. Ah, é? Nossa.
80% de quando a pessoa não está preparada, quando a pessoa não tem certeza. Isso é um estudo feito pelos psicólogos. Tanto que é importante também depois de tu passar por um processo com psicólogos e tudo também, né? Depois de um tempo. É um acompanhamento 6 meses antes e 6 meses após a cirurgia. E existe tanto controle depois da parte de alimento, porque o organismo não consegue absorver tudo que antes absorvia, quanto a questão, vocês são orientados também a praticar exercícios físicos logo em seguida, para né, ser uma Josi? perda de peso saudável, para não ser alguma coisa muito brusca e causar uma coisa que nós não queríamos, que era a enfermidade, né? Que a gente já buscou a cirurgia para não ter, para se livrar de uma enfermidade maior. Então, tem que ter esse acompanhamento. E existe risco de a pessoa emagrecer demais? Existe. Existem pessoas que tomam medicações e têm um acompanhamento bem sério durante o resto da vida. Porque como o organismo tem a tendência de voltar ao normal, de ele voltar a absorver algumas coisas, tem alguns organismos que não voltam mais. Então, eles não voltam a absorver nada. Então, a pessoa fica com muita deficiência de vitaminas, de minerais, muita coisa. Vocês são orientados também a tomar algum complemento de vitaminas depois da cirurgia, né? Porque de 2 em 2 meses a gente faz exame de sangue para ver como que tá as taxas. Às vezes tem necessidade de fazer. Assim, nos primeiros meses tem essa necessidade, mas depois é um acompanhamento. Hoje eu faço um acompanhamento de 6 meses. Faz quanto tempo da cirurgia, Josi? 1 ano e 4 meses. 1 ano e 4 meses e 56 quilos. 56. Meu Deus do céu. 58. Jesus. Josi, eu quero conversar depois contigo sobre a tua questão emocional. Como é que era isso antes e depois da cirurgia? A gente vai para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com o programa, hoje recebendo aqui a Josi, né? Josi, que fez uma cirurgia bariátrica, você que pegou agora o nosso programa, né? Só para entender um pouquinho, e perdeu 56 quilos. Josi, antes e depois da cirurgia, você pode relatar um pouquinho pra gente o que mudou em você? O físico, tudo assim. Mas eu penso assim que o que mais mudou, o que foi um divisor de águas, assim, o que mais eu tenho a testemunhar, assim, foi a minha vida com Deus. Porque eu conheço Jesus há 13 anos. Eu conheço Jesus, eu conheço o amor de Deus, eu conheço as misericórdias do Senhor. Mas a partir do momento que eu fiz a cirurgia, eu pude usufruir desse amor de Deus. Né? Eu pude experimentar esse amor, a plenitude do amor de Deus. Eu pude ver o quanto Ele é bom e o quanto Ele tem prazer em realizar os desejos dos nossos corações. Né? Ele tem prazer em que tu te olhe, em que tu te sinta bem, tu possa caminhar, e tu possa sair com a tua família e usufruir de tudo que Ele preparou com a plenitude. E eu tinha as minhas limitações. Eu tinha as minhas limitações físicas, eu não conseguia fazer uma caminhada, eu não conseguia fazer uma viagem com a minha família, eu não conseguia brincar com a minha filha. Isso te frustrava, Josi? Depois da cirurgia, muito. Tu percebeu que houve uma libertação. Sim. E até a questão de não se aceitar, você também não conseguia aceitar o amor de Deus, né? Sim, porque não é que Deus não amava antes, Deus sempre te amou, né? Mas é que você não conseguia. Eu não conseguia usufruir esse amor, né? Desde, né? Eu não conseguia usufruir esse amor da minha família, da minha mãe, e isso, por consequência, a gente reflete em Deus, a gente transfere para Deus, né? Porque a gente não consegue viver uma coisa que a gente não teve. Então, eu ficava dentro daquele limite de amor e de aceitação que eu tive. Eu colocava Deus naquela caixinha. Então, quando eu consegui me aceitar e quando eu consegui me amar e me olhar no espelho e me achar bonita e ver realmente que eu sou a imagem e semelhança de Deus e poder me arrumar e botar um sorriso no rosto, eu pude usufruir desse amor, eu pude ter certeza que realmente esse era um amor pleno, assim. Que legal, né, gente? Ô, Josi, como é que foi esse processo de emagrecimento? Cada dia se olhando, assim, como é que olhando se descobrir a balança. Né? Como eu fiz a cirurgia dia 21 de dezembro, uns dias antes do Natal. Eu pedi de presente de Natal para minha mãe uma balança. Então ela tá lá, minha companheira. Todos os dias, a hora que eu acordava, eu me pesava. Até hoje é sempre a mesma coisa, assim, né? Até hoje. Meu Deus, porque tem que sempre descer. Se subiu o ponteiro da balança. E foi uma coisa assim, nos primeiros 3 meses a gente emagrece muito rápido, né? Então é uma perda de peso que até fica com uma cara meio de doente, assim, porque é um emagrecimento muito rápido. Depois dos 3 meses aquilo vai sendo mais, né? Gradativo, assim.
vai sendo menos por dia, assim. Antes eu chegava a emagrecer 1 quilo por dia. Nossa, no começo. muita diferença. Mas isso também, na hora que tu olhava, 1 quilo. Eu gostava, né? Imagina, opa. Meu Deus, as roupas, a hora que... Não, eu vou botar essa roupa, já não dava mais. Coisa boa, Troquei tem que trocar todo de o roupa guarda-roupa. nessas condições. Sim, sapato, meu pé diminuiu 2 números, nem sapato eu consigo usar mais os mesmos. Gente, Josi, você conseguiu mudar essa questão alimentar? Tu conseguiu fazer uma reeducação alimentar? Porque também é um dos objetivos da cirurgia, né? Você passar por todo esse processo, mas como você diz, um processo saudável e depois a manutenção, né? Hoje em dia eu consigo comer quase tudo. A carne eu tenho muita dificuldade. A carne sempre é o que Muita pega, dificuldade em comer carne. Carne e fritura, né? Fritura, massa, essas coisas que pesam um pouco mais, que demoram um pouco mais na digestão. Mas hoje eu tenho uma alimentação saudável, hoje eu como uma quantidade razoável, hoje eu tenho o hábito de comer saladas, coisas que eu não tinha, porque nesse processo em que tu não consegue mesmo comer, né, onde tu tem que te reeducar, a tu conseguir comer as coisas saudáveis, evitar várias coisas. E o doce, Josi? Consegue resistir? Porque mulher ama doce, né? Então, o doce a gente tem uma facilidade maior, né? É o que a gente mais consegue comer no início de todo o processo assim, de emagrecimento, é o que a gente consegue comer o doce. E é difícil resistir mesmo, assim, né? Mas eu evito bastante porque é um dos maiores índices, né, de voltar a engordar são as pessoas que comem muito doce, que tomam muita bebida alcoólica. Então é onde os médicos eles instruem a gente a evitar e a tomar muito cuidado, assim, né, com o doce e com a bebida alcoólica. Gente, que demais. E tu já tá na fase de manutenção? Sim. Já tô numa fase que eu já tô, assim, me cuidando, evitando algumas coisas. Antes eu comia tudo que eu podia comer, que eu conseguia comer, porque eu não podia ficar sem comer. Então, o que entrava eu tinha que comer, porque senão eu ficava com déficit de vitamina muito grande, né? E hoje eu já tô nessa manutenção de estar evitando comer determinado tipo de comida, fritura, ou um lanche, alguma coisa assim à noite. E tendo uma alimentação saudável mesmo, assim. Tá, você tinha conversado comigo antes, vou revelar já, que você tá querendo ter um filho já, né? E como é que é agora? Você é super magrinha, passou pela cirurgia e agora engravidar, assim, super tranquilo com relação a fato cirurgia e gravidez, tranquilo? Tranquilo, já tenho liberação médica, assim, para isso, né? 2 anos depois da cirurgia é o ideal, né? Então fazem 1 ano e pouco, mas a partir de 1 ano, a partir de uma estabilidade com exames, a gente consegue detectar isso, né? Então os meus médicos já me liberaram, disseram que posso engravidar tranquilo, assim, é uma gestação normal. Claro, sempre se cuidando, porque na gestação a gente tem uma tendência a adquirir um pouco mais de peso, né? É o que eu digo. E embora na minha primeira gravidez eu engordei só 5 quilos. Nossa! Meu Deus! boa, Eu já engordei 10 quilos e ainda não cheguei no Toda fim. gravidez eu engordei. Precisava contar, amiga. Pois é, mas amiga, fazer o quê? É bom o pessoal saber. Muda de pessoa pra pessoa, né? Você emagreceu bastante também, engordou bastante na gravidez. Eu acho que engordei, perto de 14 quilos. Engordei bastante. Então eu tô quase aí, amiga. Eu fiquei preocupada, porque normalmente se engorda 1 quilo por mês, mas o meu médico disse, tu não precisa engordar mais, tu já é bem gordinha. E ela nasceu baixo peso. Ana Clara nasceu baixo peso, 1,9 kg. 1,9 kg? Meu Deus, normalmente. Bem pequenininho. É. Bem baixo mesmo. Bem baixo peso. Josi, desculpa. Não, fala. pode falar. Pode falar. Não, que eu queria te perguntar, assim, uma curiosidade. Se tu tens a questão, assim, da cirurgia, se tu, em algum momento, tu questionou... É um recurso que é disponível, mas eu percebo que nós, mulheres cristãs, muitas vezes nos questionamos, né? A gente deve procurar esse recurso? Será que não tinha outra maneira? Será que se eu me cuidar de outra forma, orar, pedir para Deus? Não sei se vocês já tiveram esse tipo de questionamentos, mas eu confesso que eu já tive, em algumas situações. Como que tu tratou, assim, essa questão com Deus? Ou para ti foi muito fácil? Não, Deus, vou fazer e tá ótimo. Como é que foi? Não, é como eu disse, assim, fazem 12 anos que eu conheço Jesus. Então, quando eu decidi fazer a cirurgia, eu coloquei esse propósito para Deus, assim. Eu disse, Deus, se for da tua vontade, vai dar tudo certo, né? Porque tem toda uma questão, são em média 8 meses de preparação antes da cirurgia. Sim. São exames, pode não acontecer a cirurgia por N motivos. Entendi. Né? E Deus foi sinalizando que sim, estaria tudo bem, que você...
Eu trabalhava num setor do hospital, fui transferida para outro, onde eu pude estar mais perto, assim, eu vi que Deus foi movendo as coisas, assim. É isso que eu queria saber de ti, Deus foi sinalizando e Deus foi movendo. É, porque muitas vezes a gente toma uma decisão e as portas vão se fechando, né? Daí a gente entende que não é algo de Deus, assim. No seu caso, foram se abrindo. Não, eu creio que foi Deus. Ah, que bom. Foi a então. oportunidade que Deus me deu, assim. Que bom, que bênção. É uma bênção mesmo, né? Ter essa mudança, né? E Deus ter te abençoado, né? Com uma cirurgia que correu tudo bem, pós foi tudo bem. Bom. Josi, obrigada. Infelizmente, nosso tempo finalizou, né? Mas que bom que você esteve aqui. Gente, durante a entrevista, eu tenho certeza que você viu algumas fotos aí do antes e depois, passaram algumas fotos, deu para ver bastante diferença, né, Josi? Bastante. Corajosa, trouxe. É um ótimo testemunho. Para quem está nos assistindo também, né, tirar algumas dúvidas, né? A Josi também a gente pode dar o contato depois, né? No nosso blog, se você quiser fazer alguma pergunta, o blog está passando aqui embaixo, a Josi depois pode responder, né? Pode auxiliar nesse processo para quem tem vontade. Josi, muito obrigada por ter vindo, tá? E daqui a pouco a gente volta com dica de viagem e a palavra para nossa semana. Bom, mas falando nisso, a gente conversou o programa inteiro, né, sobre a cirurgia da Josi, o quanto ela conseguiu se aceitar, o quanto foi bom para ela, o quanto ela se renovou. Ela é outra pessoa hoje, né? A gente olhando assim, o antes e depois é outra pessoa, né? E olhando para tudo isso, a gente consegue enxergar o amor de Deus. Só que o amor de Deus não foca no nosso exterior. E isso é tão importante quando a gente enxerga dentro da palavra, né? Quando Deus escolhe a Davi mesmo, eu acho aquilo lindo, porque o pai de Davi, Samuel, chega, né? O profeta chega na casa do pai de Davi para escolher o rei, porque Deus tinha falado que dentre a casa de Davi sairia o rei. E daí o pai começa a mostrar os homens altos, os irmãos bonitos, né? E daí quando Deus fala assim, olha, não é nenhum desses que eu escolhi. Tem mais algum? E daí o pai vai lá e traz aquele pequenininho, o pastorzinho de ovelhas, cheirando mal. E daí Deus dá aquela frase que eu acho demais. O homem olha o exterior, mas eu olho o interior, né? E eu acho lindo essa passagem que eu queria ler, que diz assim, lá em Jeremias, no capítulo 1, versículo 5. Antes que te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Tremendo, né? Essa palavra, às vezes a gente lê e não entende, né? Mas o que Deus quer falar com isso? Olha, antes que você fosse formado lá no ventre da tua mãe, antes que você saísse da barriguinha dela, eu já tinha te escolhido. Eu já estava te enxergando e mais do que isso, eu te escolhi, eu te separei, eu te santifiquei. Quando a gente vê essa palavra santificar, é separar para uso exclusivo de Deus. Deus nos separa para uso exclusivo dele, para ser profeta para as nações. O que é ser profeta? É declarar as bênçãos e a palavra do Senhor a todas as pessoas. Eu quero dizer para você que está nos assistindo hoje, que independente da tua forma física, independente de como você esteja, talvez você está tão desanimado, tua autoestima está tão baixa, talvez a tua condição física está te levando tão para baixo. Eu quero dizer para você que Deus te escolheu desde o ventre da tua mãe, antes que você fosse formado e antes que você saísse, da forma como você saiu, Deus já te escolheu para ser profeta para as nações. Você tem um grande propósito na tua vida. Deus te chamou para fazer a diferença, independente de como você é fisicamente, porque o Senhor não olha o teu exterior, Deus olha o teu interior e Ele está se importando contigo e Deus te ama e quer revelar a você esse grande amor que foi manifesto lá em Jesus, quando Jesus deu a sua vida por amor de você e por amor de mim. Né? Que você não fique olhando o teu exterior, mas que essa limitação física possa fazer com que você olhe para o alto e enxergue um Deus que te ama acima de todas as coisas e quer ter um encontro contigo, porque Ele quer revelar a você o propósito pelo qual você nasceu, porque você foi chamado profeta para as nações.
Que Deus te abençoe, as amigas ficam por aqui. Felizmente o programa já está acabando, né, meninas? Uma pena, mas que a bênção do Senhor possa entrar na tua casa, possa entrar no hospital, possa entrar aonde você está nessa hora e possa entrar a luz e as trevas possam sair, que essa escuridão que muitas vezes fica ao nosso redor, a nossa mente possa sair nessa hora e que a luz do Senhor possa entrar e fazer a diferença na tua vida e que a partir de hoje você possa renascer num novo relacionamento com Deus, conhecendo quem Deus é e o que você é em Deus, profeta para as nações, escolhido desde o ventre da tua mãe para fazer a diferença nesse mundo. Que Deus te abençoe, que o amigo verdadeiro, Jesus Cristo, que entregou a vida dele por você, possa se revelar a cada dia e possa estar andando lado a lado contigo durante todas as situações do teu dia a dia, para que você possa sempre se sentir seguro, aceito e amado. Que Deus te abençoe e até o próximo programa, se Deus permitir. Just call my name and I'll be there. You just call my name.